Continuando nossas aulas, agora vamos falar um pouquinho sobre LLMs como máquina de inferência. A gente começou a falar um pouquinho da diferença de agentes de AI e o que a gente tinha, o que a gente tem agora, algumas coisas de nomenclatura. Então vamos continuar falando um pouquinho de máquinas de inferência e LLMs como máquinas de inferência. Então, se a gente tem agentes de IA que tomam decisões, eles são decisores, a gente acaba tendo um cérebro que, que toma, são tomadores de decisão e agem como máquinas de inferência. Né? E aí, como que isso funciona? Né? Por que que isso acontece? Claro, vai muito além do que eu vou falar aqui, mas por que que isso acontece? Né? E aí, assim, vamos começar com o seguinte, pensar, vamos começar aqui a devagar sobre algumas coisas. Né? Primeiro, falei horrores das máquinas de inferência, e agora elas morreram completamente. A gente não tem mais máquinas de inferência, né? O que a gente tem é LLM. E aí, meu amigo, se alguém conhece Prolog, o Prolog está morto e enterrado. Esse daí a gente pode até fazer um post lá no LinkedIn e falar que o Prolog morreu, viva a LLM, porque ninguém mais sabe o que é um Prolog, né? Se brincar, alguém vai me marcar e perguntar se é algum morador da Floresta Encantada. Né? O que é o Prolog? O Prolog é uma linguagem, ela, ela é assim, vamos dizer que ela é uma linguagem de programação? Vamos. Eu vou ser bem ingênuo, não vou entrar em ciência da computação, muito menos em teoria da computação aqui, tá? Eu vou dizer que é uma linguagem de programação, mesmo sabendo que ela não é Turing complete, tá? Ou seja, ela não é Turing completa, eu não posso criar uma linguagem de programação como ela, né? Ponto. Acabou aí o disclaimer. Então, o que é o Prolog? É uma linguagem em que eu entro assertivas lógicas, né? Eu entro pro, premissas lógicas e ela age como um motor de inferência. Ela executa inferência nessas premissas lógicas, né? E o Prolog ele é interessante, ele funciona através do que a gente chama de lógica de primeira ordem, que é uma forma da gente usar termos como se fossem funções, mas as funções elas agem como termos lógicos. Quer ver? Eu vou abrir o Canva aqui, o Canvas, que eu tenho, o meu whiteboard aqui, para a gente poder começar a, a pensar nisso. Né? Como que funciona? Eu vou escrever aqui em cima a lógica de primeira ordem. Como que funciona? Eu vou ter coisas mais ou menos assim. Operadores lógicos, a gente tem isso existe na lógica de primeira ordem, em qualquer lógica vai ter operadores lógicos. Só que qual é a diferença? Né? Eu vou ter como se fossem funções, e essas funções elas vão agir da seguinte forma. Vamos, por exemplo, dizer que imagina que existe um restaurante na floresta e esse restaurante é de um servo amigo meu e esse restaurante ele vende comida vegetariana. O nome desse restaurante por exemplo, é, é, comida do servo feliz, folhas e vegetais, por exemplo. Né? E aí eu vou resumir isso para servo feliz. A gente tem duas informações aqui. A gente tem que existe um restaurante. A gente tem mais do que dois. Minha letra é horrível, tá? Então, assim, vou até depois ver se a iPad começa a reconhecer melhor, mas minha letra é horrível. Então, existe um restaurante, ele chama é, Servo Feliz e ele é vegetariano. Onde ele fica? Na floresta. Parece que tá horrível. Então,
a gente pode fazer coisas desse tipo. Primeiro, eu posso dizer que eu posso... Opa! Eu posso dizer, por exemplo, que tem um restaurante que chama Servo Feliz. Feliz. E vende comida vegetariana. Ou seja, a minha estrutura ou a minha assertiva restaurante, ela depende de dois argumentos. Ela depende do nome do restaurante e do tipo de comida, né? Eu posso fazer inferências não, eu posso colocar premissas, por exemplo. Eu posso também fazer assertivas lógicas ou premissas, assertivas não, mas premissas lógicas onde eu tenho uma implicação, né? E aí eu posso fazer, por exemplo, e dizer que existe X em restaurante X. Ou seja, estou mudando a característica do restaurante aqui. Eu só estou nomeando que existe um X, existe um elemento X do tipo restaurante, né? E aí eu posso dizer que existindo esse elemento restaurante, eu posso dizer que para todo X existe um Y comida XY. O que eu estou dizendo aqui? Tá meio bem tosco, bem zoado, mas eu estou dizendo o seguinte, tá? Vamos esquecer, eu vou até marcar de vermelho, vamos esquecer essa diretiva daqui de cima. E aí vamos pensar no seguinte, que eu estou definindo que existe um X que ele é um restaurante, né? E aí, para todo esse X, eu defino que existe um tipo de comida, que aí é um Y. E aí que eu estou falando, que existe uma função que chama comida XY. É uma premissa, mas ela serve também como definição, né? E aí eu posso fazer, por exemplo, falar o seguinte, que para todo X restaurante de X, implica que existe X, existe um X, não, esse exemplo não foi feliz, tá? Mas vamos fazer então uma forma diferente, tá? Para não confundir, porque eu acho que eu já estou embaralhando, né? Eu quero definir que o restaurante Servo Feliz, que seria meu X, ele serve comida vegetariana, certo? E aí eu tenho essa definição aqui, e aí eu preciso de definir que existe um elemento no qual chama-se ser feliz, e esse ser feliz ele serve comida vegetariana. Para fazer isso, a gente faz o passo de inferência lógica, né? Para quem já estudou lógica, existe não é um algoritmo, mas uma forma de você substituir, fazer esse tipo de substituição que chama modus ponens. E é basicamente, eu tenho esse tipo de definição, e aí eu tenho, por exemplo, dizendo que eu tenho restaurante, ser, opa, que coisa feia que eu tô fazendo aqui. Ó, restaurante, ser feliz. E eu tenho também que comida, né? Servo feliz vegetariana. E aí, o que acontece? Com esses três caras aqui, eu posso fazer mecanismos de diferença, né? Por exemplo, eu posso saber que se eu tenho essa última aqui, mas eu não sei se essa daqui é verdade,
né? Eu posso aplicar o que a gente chama de modus ponens inverso, né? E fazer a negação disso aqui tudo e inverter. Aí eu inverto a implicação, por exemplo. E aí eu diria que existe um x, né? Para todo y, na verdade, eu vou fazer a inversão, eu vou trocar os termos, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, existe um x para todo y, cujo comida xy. Ok, né? Eu fiz essa inversão, e aí, como eu sei que existe um comida ser feliz e comida vegetariana, né? Para todo y, ou seja, esse y, ele é variável, né? Então, se eu tenho definido um Y, que é comida vegetariana, e de todos os restaurantes de comida vegetariana eu tenho ser feliz, né? Eu estou satisfazendo isso, porque eu falo que existe um X. Deixa eu colocar aqui do lado, que ficaria assim, ó. Existe X para todo Y, né? O Y para todo, eu estou pedindo, é como se eu estivesse fazendo uma busca. Imagina uma query de SQL, né? Eu vou buscar todos os restaurantes de comida vegetariana, né? É justamente esse para todo Y. E eu falo quem é o meu Y, certo? E aí, quando eu faço isso, ele vai falar assim, ok, tá aqui sua lista. Então, existe um X, pelo menos um X vai existir, né? Se eu sei que isso aqui é verdade, né? Eu sei que esse X aqui, pelo menos um deles vai ser serve feliz. Então, eu consigo provar que isso aqui tá verdade, por conta disso aqui, ó. Entendeu? Porque isso aqui vai me dizer o quê? Que restaurante de X funciona para qualquer X. Para todo X, restaurante X. E aí a gente consegue fazer pela inversa, provar que isso aqui está correto. Certo? Foi uma bagunça, eu sei que deve ter ficado completamente confuso. A gente pode falar disso depois se te interessar. Não veio ao caso, era só para explicar um pouquinho de prologue. Devagar um pouquinho, que eu amo devagar. Mas voltando para a apresentação, Prolog morreu, porque a gente tem um LLM que vai entender semântica, né? Antes, e aí era até o estudo de mestrado desse raposinho, eu vou falar isso para sempre, para sempre. Até eu entrar de novo no mestrado, porque, poxa, eu saí da floresta cheio de conhecimento, queria absorver o conhecimento desse mundo de vocês, e aí eu não consegui terminar o meu trabalho e também não ia fazer sentido, porque a minha ideia era justamente seguir a área de representação do significado, que era basicamente eu pegar uma frase do tipo o restaurante Servo Feliz serve comida vegetariana e transformar isso em lógica de primeira ordem, assim, a grosso modo, né? Forma ingênua de pensar. Mas é basicamente esse o meu trabalho e não foi para frente. E agora o LLM faz isso. Por quê? Ele entende semântica, entende gramática e entende lógica. Ele faz inferências lógicas, ele consegue fazer conexões lógicas junto com a conexão semântica. E aí, o que vai acontecer? Acabou. E aí, por isso que eu falo, os dias mais nerds da minha vida, que era quando eu estava no mestrado, não voltam mais. Quer dizer, talvez voltem, mas agora Ultra Power Mega Plus Plus para poder matar todo. Matar não, né? Não posso falar matar, meu Deus do céu. Corta isso, corta, corta. Ainda bem que tá na mentoria. Se fosse no YouTube, eu ia ser cancelado. Mas eu vou poder apontar o meu dedo, já sei. Vou poder apontar meu dedo e rosnar com propriedade na cara de todos os especialistas do LinkedIn, inclusive os que dão curso. Por quê? Porque eu vou começar a fazer mestrado de LLM se tudo der certo. Mas, enquanto isso, né, a área que eu seguia de representação do significado não existe mais, ou existe de uma forma melhorada, já com atenção aos LLMs, né? E aí, o que acontece? O LLM vai resolver? Claro que vai, mas, sempre tem o mas, né? A gente sabe que ele vai entender bem semântica, obviamente, né? E aí, spoiler, é um spoiler que vocês já sabem, eu já falo isso direto. Por que ele entende semântica? Por que ele entende gramática? Por que ele entende conexões de significado? Porque ele é formado por várias e várias camadas de multilayer perceptrons, que são as nossas camadas feed-forward, com um monte de camadas de mecanismo de self-attention, ou seja, são self-attentions multi-head, ou seja, eu vou olhar de trás para frente, frente para trás, são mascarados, ele vai pegar uma palavra, mascarar e tentar achar o contexto das outras, tudo isso olhando o quê? Olhando para a vizinhança de cada termo, cada token do contexto,
e entendendo o que é mais importante em relação àquele token escolhido. E aí isso é importantíssimo. Desde quando eu falava de redes recorrentes, e a gente começa a falar de mecanismos de atenção, desde de modelos linguísticos probabilísticos, isso é importantíssimo. A gente ver o contexto, a vizinhança do meu token, e em relação a esse token, eu saber quem é mais importante. E aí vem de novo. Por que embedding funciona? Justamente por conta disso. E aí me vem falar que eu não preciso de saber de isomorfismo, porque isomorfismo garante que os embeddings de... Se eu vetorizar com o embedding do GPT e comparar com o embedding do Llama, isso vai ser equivalente? Porque ninguém fala isso, acha que é mágica. Isso é garantido e isso é o que faz o mecanismo de atenção funcionar. E aí é por isso que ele consegue aprender com dados da internet, e aí ele consegue manter semântica e manter gramática e aprender lógica. E aí, pra gente, isso vai resolver. Mas ele entende lógica, devolve lógica, mas não é sempre, a gente sabe. LLMs alucinam, pelo mesmo motivo deles entenderem lógica, por conta dos mecanismos de atenção. Né? E aí, isso é uma aula, é parte, e a gente vai ficar filosofando tempos inteiros falando sobre isso. Por que o mecanismo de atenção não só aprende tão bem, quanto ele também alucina. Né? Mas os LLMs, eles inferem, tomam decisão, e obviamente nem sempre acertam. E aí vai muito além da alucinação, tá? Eles não, talvez eles nem sempre acertam, e talvez eles não entendem lógica sempre, não só por conta da alucinação. E aí vem por conta do primeiro motivo que todo mundo fala, todo mundo achava que era por isso que ela alucinava, né? Que é por ele entender muitos conteúdos, né? E realmente isso é um dos motivos. Isso vai deixar o mecanismo de atenção meio doido, né? Mas também ele vai fazer suposições, e aí ele vai devolver lógica, porque ele está fazendo suposições atrás, por debaixo dos panos, mas ele vai fazer uma suposição errada, né? Assim como os humanos fazem, assim como os animais fazem, assim como animais da floresta. Vamos dizer que nós, animais da floresta, assim, a gente também fazemos suposições erradas às vezes. E uma máquina de inferência também faz se ela for levada a isso. E aí a gente, obviamente, tem o aprendizado dela, o corpo de treinamento dela. Não só o mecanismo de atenção. E agora? Vamos comparar os agentes de IA que nós temos com o que a gente tem naqueles chatbots maravilhosos que existem no WhatsApp, existem nas páginas, que você não tem um telefone para ligar, você não fala com ninguém, apenas com o chatbot, né? Antes da gente ter LLMs, a gente utilizava uma teoria muito antiga, que eram chatbots baseados em regras, ou baseados em quadros, né? E eu dava muito aula disso também na pós-graduação, né? E assim, era uma UE só, porque todo mundo queria fazer chatbot, né? Todo mundo queria fazer chatbot e colocar em tudo quanto é lugar. E foi por isso que a gente tem agora empresas que te jogam para aquele chatbot que não resolve nada, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque eles são baseados em regras. E aí eles vão responder o que ele quer responder, ou o que ele sabe responder. Por quê? Ele tem regras definidas, né? E aí isso funciona, por exemplo, para empresa que vai vender serviço, que vai te tirar um suporte. Resolve. Resolve por quê? Vão ter informações prontas de uma forma que a pessoa possa escrever. Qual é o problema? Ele vai perguntar, o que é que você quer resolver? E aí você vai falar, dependendo de como você fala, ele não vai entender. Por quê? Porque ele é baseado em regras, árvore de decisões, mais regras. E aí ele usa machine learning para aplicar em NLP bruto. Lembra daquele NLP clássico, mecânico?
é um pouquinho de machine learning para isso, né? O que a gente tem de diferentão, por exemplo, é aplicar o que a gente chama de busca fuzzy, né? É a mesma ideia de lógica fuzzy, mas a busca fuzzy é basicamente eu saber que se eu estou perguntando sobre é, internet caiu, né? Minha internet não funciona, a internet caiu, ele vai entender que pode ser internet caiu, internet net, né? Pedaços da palavra, ou seja, ele consegue entender melhor acerca de exemplos, mas não olhando diretamente para o exemplo, né? Então, assim, ajuda em alguns sentidos e a gente tem alguns processos de machine learning também nesse tipo de chatbot, né? E aí resolveria, mas por conta desses problemas é que hoje em dia a gente tem chatbots no WhatsApp que, ao invés de te perguntar o que você quer saber, ele te dá opções para você digitar número ou te dá um menu para você clicar, né? E aí você clica no menu e ele já vai te dar a palavra certinha, que ele vai entender, obviamente, e vai te responder, né? E aí o que, que acontece com esse chatbot? Ele tem fluxos específicos, ele pode até executar ações externas, mas essas ações externas vão ser atreladas a só o que ele sabe fazer. E só o que ele sabe fazer é definido pelas regras ou pelas árvores de decisão que regem os fluxos internos dele. Agora, os LLMs, a gente sabe muito bem que tem semântica, contexto e conversa com você, literalmente, por quê? Por tudo que eu falei ali atrás, né? Ele consegue entender tudo acerca da língua, do idioma, consegue entender acerca do contexto, do conteúdo que você está falando, e ele vai te responder de uma forma que você entende, que te conecta com você, porque ele vai estar conversando no mesmo nível. E aí ele vai entender o contexto, ele vai entender papéis, ele vai entender formas de falar, né? Coisas desse tipo. Né? E aí a gente sabe que é nesse sentido que a gente consegue ter copilotos que literalmente as pessoas dependem da vida deles. Né? E também eles executam a ação, né? Dele, e aí ele pode executar a ação entre ele mesmo, né? Ou chamar outras ferramentas, né? E ele, se você dá para ele um leque de ferramentas e como ele vai chamar essas ferramentas, ele pode executar qualquer uma dessas ações ou pedir para ele mesmo pensar de novo ou fazer alguma coisa. Claro que o seu agente, e aí vem o brilho do programador, do agente, do engenheiro, é que você vai definir essas formas de execução para ele, como ele vai executar.